Agora que a gente já aí aprendeu sobre as frações, né? Na verdade, nós fizemos só a introdução do conteúdo de fração. Essa matéria de fração é um pouquinho grande, tem muitas coisas ainda que a gente vai estudar sobre frações. Mas então agora chegou a nossa hora de praticar, né? Desse pouquinho que a gente aprendeu aí hoje, né? Pouquinho, mas também bem importante. Nós vamos agora fazer as atividades, tá bom? Nós vamos fazer as atividades das páginas 4, 5 e 6 do nosso livro. Lembrando mais uma vez que nós estamos agora no nosso terceiro bimestre, né? Então a gente vai pegar aí o nosso livro da parte do terceiro bimestre, tá bom? Terceira apostila já. E vamos lá então fazer as nossas atividades. Nós vamos fazer daquele formato que a gente já estava fazendo antes. É um formato eu acho que facilita mais para vocês aí para realizar as atividades. Eu vou lendo daqui, faço um exemplo, né? Faço, por exemplo, quando tem letra A, B, C e D, eu faço a letra A e deixo aí para vocês fazerem o restante, tá bom? Então, nós vamos fazendo juntinhos, eu daqui e vocês daí. Então, vamos lá ao nosso livro, página 4. Vamos começar a nossa atividade de hoje. A seguir, escreva a fração correspondente à parte colorida da figura. Aí, a professora está falando aí, ó, que em cada item as figuras estão divididas em partes iguais. Então, pelo que a gente acabou de aprender lá na nossa aula, que a gente teve pelo Zoom, sobre frações, né? A gente vai precisar escrever aqui uma fração que represente este desenho que está aqui, né? Então, vamos relembrar. Primeiro, embaixo na fração, a gente vai colocar em quantas partes foram divididas. Então, essa figura aqui foi dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Então, aqui embaixo, nós vamos colocar o número 4, né? E na parte de cima da fração, nós iremos colocar quantas partes, né, coloridas tem aqui. Nós temos 1, 2. Então, aqui em cima vai ficar o número 2. Então, essa fração aqui, que representa essa figura, é a fração 2/4. Aí, eu poderia também falar, né, gente, que essa fração aqui também, ó, é a mesma coisa que 1/2. Mas vamos com calma que depois a gente vai estudar mais sobre isso, tá bom? Por que poderia ser 1/2? Porque 2 é a metade de 4 partes coloridas, tá joia? Então, agora eu vou dar um tempinho aí para vocês poderem resolver a letra B, C e a letra D. Pensem direitinho, analise a quantidade de partes que foram divididas a figura e quantas partes que estão coloridas. Agora a questão número 2. Complete a tabela. Fizemos o primeiro item para você. Então, olha só. Basta que, olha, aqui essa primeira já está feita, né? Tem uma fração aqui, que é a fração. E agora vai pedir aqui para a gente colocar, olha, o numerador e o denominador. Como eu expliquei para vocês, o numerador é o número de cima, né? Igual tá aqui, ó, o número de cima é 3. E o denominador é o número de baixo da fração, que é o número 4. Essa fração aqui, olha, tem o numerador 3 e o denominador 4. Então, agora eu vou deixar os outros para vocês fazerem, porque aqui já tem um exemplo, né? Número 3. Escreva por extenso o nome de cada uma das frações seguintes. Então, olha, como eu expliquei para vocês, o numerador, que é o número de cima, a gente escreve normal. Então, aqui vai ser 5, né? E o número de baixo, que é o denominador, como aqui é o número 6, então nós vamos falar que aqui tem 5,
sextos. Bom, a fração aí escrita então por extenso é 5 sextos. Bom, eu expliquei isso aqui direitinho para vocês na nossa aula Zoom. E aí agora eu vou dar o tempo para vocês terminarem de preencher aqui o restante da atividade. Questão número 4. As figuras foram divididas com partes iguais. Com a ajuda de uma régua, calcule a fração da região pintada em cada uma delas. Nesse caso aqui, por que fala com a ajuda de uma régua? Nessa primeira figura aqui, tá fácil, porque a gente está vendo que a figura está dividida ao meio, né? Então, ela foi dividida em duas partes, né? E a gente pegou uma dessas partes. Então, a fração que corresponde aí é 1/2. Essa letra C agora, olha. Essa parte aqui verde, em relação a esse branco que está aqui, esse branco que está aqui, eu posso falar que essa figura aqui está dividida em 3 partes iguais? Não, eu não posso falar isso. Então, eu vou ter que pegar a minha régua e descobrir primeiro em quantas partes essa figura aqui tem igual a este tamanho verde que está aqui, para eu descobrir em quantas partes iguais, né, está dividido, porque olha só, essa parte verde com essa parte aqui está do mesmo tamanho. Eu preciso saber quantas partes desse tamanho aqui tem para o lado de cá também, para eu descobrir qual é a fração. Então, corre lá, pega a régua de vocês aí, mede tudo direitinho aí e descubra aí qual a fração que representa essa parte colorida aqui de verde, tá bom? E a mesma coisa vocês irão fazer também na letra D. Número 5. A seguir, apresentamos algumas situações do cotidiano que envolvem frações. Assinale a alternativa que julgar mais apropriada. Então, olha aqui para vocês verem. Na primeira aqui, eu vou fazer a letra A com vocês e vou deixar a letra B e a letra C para vocês fazerem. A quantidade de combustível no tanque é de aproximadamente, aí nós precisamos marcar, é aproximadamente 1/2, 1/3 ou 3/4. Primeiro, eu vou precisar saber em quantas partes esse tanque de gasolina foi dividido, tá bom? O tanque de gasolina cheio vai daqui até aqui, Então, vamos pegar aqui, ele foi dividido aqui em quantas partes? Olha, daqui até aqui, vamos pegar só esse mais forte, tá bom? Então, daqui até aqui, uma parte, daqui até aqui, 2 partes, daqui até aqui, 3 e daqui até aqui, 4. Então, foi dividido em 4 partes, tá vendo? Agora a parte de cima seria, 1, 2, até aqui, seria 3. Mesmo que tá um pouquinho antes, mas como falou aproximadamente, então nós vamos marcar aqui, esse daqui, olha. 3/4 do tanque, aproximadamente, estão cheios de combustível, tá? E agora eu vou deixar aí as outras para vocês analisar. Questão número 6. Observe os 3 sanduíches idênticos. Olha, então nós temos aqui 3 sanduíches idênticos.
Vamos empilhá-los e, na sequência, dividir a pilha em 4 partes iguais. Olha, tá vendo? Pegou os 3 sanduíches que estavam aqui, colocou um em cima do outro e depois dividiu em 4 partes iguais, igual está mostrando aqui no desenho. Com base nisso agora, responda: que fração representa cada uma dessas partes formadas? Então tá simples, gente. Eu não vou falar não, vocês vão ter que pensar aí, hein? Porque senão eu vou dar a resposta para vocês, tá muito fácil. Essa parte aqui dessa pilha de sanduíches, olha, foi dividida em 4 partes. Uma pilha só, então, representa quanto? Questão número 7. Em uma salada de frutas, foram usadas 6 laranjas, 5 bananas e 2 mamões. Com base nisso, calcule a fração que as laranjas representam do total de frutas. Então, olha só as laranjas são 6. Então, ele quer que a gente faça a fração que representa a laranja em relação ao total de frutas. No total de frutas tem quantas? Olha, eu tenho 6, com mais 5 daqui, 11, com mais 2, 13, né? Então, a fração que vai representar aqui vai ser 6, olha, vai ser 6 em relação ao total de 13 frutas. Então, a fração aí é 6, 13 avos. Essa é a resposta da letra A. E aí, agora, vocês vão ler aí a letra B e a letra C e irão responder também. Pede agora para a gente pintar a figura que representa a fração indicada. Pede também aí para comentar com o seu colega sobre a escolha, mas a gente vai comentar isso na aula de amanhã, quando a gente for fazer a correção, tá bom? Então vamos lá, na letra A, pede para a gente escolher qual desses desenhos aí, que se a gente colorir, né, vai representar a fração 1/2. Então, olha só, 1/2. Lembre-se que uma fração sempre tem que estar a figura, tem que estar dividida em partes iguais, tá bom? Essa figura aqui, olha, está dividida em 2 partes iguais? Essa parte aqui é do mesmo tamanho dessa? Não, né? Então, eu não posso colorir essa daqui, porque se eu colorir essa, não estará representando 1/2. Essa figura aqui está dividida em 2 partes iguais? O que vocês acham? Vocês já podem até analisar essa daqui, ó. Tá dividida em 2 partes iguais? Com certeza não. Então, o desenho que pode representar essa fração é essa daqui, essa figura aqui, que está representada em 2 partes. Então, você vai escolher uma dessas 2 partes e vai colorir, né? Então, por exemplo, aqui, a gente iria colorir uma parte aqui dessa figura. Colorir aqui mais ou menos. Só para vocês entenderem, tá bom? Vocês aí vão colorir direitinho.
Vamos colorir essa parte, ou essa daqui ou a parte de baixo, tá bom? Então, a figura que representa a fração 1/2 é essa figura aqui, tá? Agora, vocês vão analisar em todas aqui, olha. Qual dessas 3 figuras aqui que pode representar 1/3? Aí, você vai colorir igual eu colori aqui em cima. Questão número 9. Divida as figuras geométricas e pinte-as de tal maneira que representem as frações indicadas. Então, agora tem só a figura, não está dividida, e eu preciso dividir elas, né? E pintar, porque aqui pede para a gente, olha, dividir e pintar. De modo que a figura vai representar na letra A aqui a fração 1/3. Então, primeiro eu preciso dividir essa figura aqui em 3 partes iguais. Então, olha só, pensem aqui comigo. Se eu vier aqui, olha, e fizer um risco aqui, vamos supor, hein? E um risco aqui, olha. Eu dividi essa figura em 3 partes iguais? Não, né? Não tá em 3 partes iguais, então eu preciso dividir de outra maneira. Se eu fizer, por exemplo, 3 riscos assim, olha. Eu dividi ela em 3 partes, mas está em 3 partes iguais? Também não está, então não posso deixar desse jeito aqui. Uma maneira aqui, olha, que tem como a gente dividir em 3 partes iguais, é fazendo dessa maneira aqui, olha. Eu tenho aqui agora, ó, 3 triângulos do mesmo tamanho, né? Eu dividi essa figura em 3 partes iguais. Para essa figura aqui agora representar essa fração, eu vou ter que colorir quantas partes? Uma parte, né? Então, vocês escolham aí agora um desses aqui para você colorir. Vou escolher esse aqui do meio, olha, para poder colorir. Vou deixar assim, que é só para vocês visualizarem aí direitinho, tá bom? Imagine aí que eu colori ele todinho aqui direitinho, tá bom? E aí vocês vão escolher um para vocês colorirem. Agora, nos outros, é a mesma coisa que vocês vão ter que fazer. Então, por exemplo, nesse aqui, eu vou ter que dividir essa figura aqui em 8 partes iguais, né? Porque aqui o meu denominador agora é 8. Então, quebrem a cabeça de vocês aí, pensa direitinho como que vocês conseguem dividir essa figura aqui em 8 partes iguais para você poder colorir uma dessas partes. Nessa daqui, você vai ter que dividir essa estrela aqui em 5 partes iguais e colorir uma dessas partes. E na letra D, você vai ter que dividir ela em 6 partes iguais e colorir uma dessas partes, tá bom?
Todas as afirmações seguintes envolvem frações. Entretanto, só uma faz sentido. Escolha um ou dois colegas e descubra qual. Então, essa daqui nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão ler aí, tá bom? Leia cada uma delas e você vai escolher qual dessas afirmações que vocês acham que faz sentido, tá bom? Porque aqui tá falando que são 3 afirmações, porém só uma delas é que faz sentido. Olha só, a letra A tá falando assim, ó. 1/2 dos alunos da classe de Joana são meninas e 2/3 são meninos. O que vocês acham? Isso faz sentido, isso que está falando aqui? Letra B. Rebeca está preparando um prato para 3 pessoas, mas somente 2 pessoas irão comer. Por isso, ela está usando 2/3 da quantidade indicada de cada ingrediente. Isso faz sentido? Letra C. Durante 1/2 de hora, Silvia, Nelma e Elmar plantaram flores juntos em um pequeno jardim. Se eles começaram às 9 da manhã, devem ter trabalhado até às 10h30, até às 10h30. Isso faz sentido? Qual dessas 3 faz sentido? Vocês vão marcar aí e amanhã na nossa aula a gente vai discutir sobre isso. Número 11. Escreva a fração representada pelo ponto indicado em cada reta numérica. Então, olha só, gente. Primeiro, se aqui é uma reta numérica, tá vendo? Cada risquinho desse aqui, ó, é como se fossem as partes que foram divididas. Então, vamos supor, de 0 até 1, aqui dentro tem quantos espaços? Olha, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Então, eu dividi em 5 partes. Então, eu sei que a fração que eu vou colocar aqui, o meu denominador vai ser o número 5. E o meu numerador? O pontinho está aqui, olha, tá vendo? Então, do 0 até aqui, tem quantas partes? Tem 1, 2 partes. Então, meu numerador aqui vai ser o número 2. Então, a fração que representa aí a letra A, o pontinho aqui, ó, é 2/5. E aí, com esse sentido, com essa ideia que eu acabei de fazer aqui, vocês irão fazer aí a letra B, a letra C e a letra D.